Se você quiser vender 100 mil no mês em colchões, o script é muito mais importante do que a rádio, do que a TV e do que a internet. Sejam bem-vindos ao Colchãocast, o podcast para você que vende colchões ou quer começar a vender colchões e vender 100 mil no mês. Meu nome é Davi. O meu é Luciano Persinotto. E o tema de hoje é o que fazer para atrair clientes e vender 100 mil no mês, Luciano. O tema é bom. Tem muita gente você que está com dúvida, como que eu prospecto mais clientes, Luciano? Às vezes o meu fechamento já está mais afinado, eu tenho uma boa apresentação, mas está faltando clientes. Eu acho que o problema é só cliente, prospectar mais gente. Vamos falar sobre isso hoje? Bora, vamos falar. Tem muito caso, né? Eu vejo que você recebe muitas perguntas, primeiro sobre fechamento, que a gente gravou um episódio falando sobre isso, né? Uhum. E eu acho que, não sei se você concorda, mas o segundo assunto que mais vem é sobre prospecção de clientes. É verdade, né? É verdade. Hoje, os vendedores de colchão, as lojas, são muito preocupados em prospectar clientes. Atrair o cliente, na verdade, né? Fazer com que o cliente venha na loja ou fazer com que você agende uma visita para ir até a casa do cliente. E aqui eu estava levantando aqui, eu acho que a gente poderia dizer que você é o maior captador de clientes na venda de colchões do Brasil, olha né? só, modéstia à parte, eu cheguei nesse patamar. Consegui uma receita que eu consigo, para você ter uma ideia hoje, atrair em média, 1.000 ligações de clientes interessados no meu colchão por semana. Olha só, eu consegui atrair 1.000 clientes. Você atrair 1.000 clientes por semana interessados no seu colchão? Isso é maravilhoso. Isso é esplêndido. Porque eu falo, Davi, que o ouro, o diamante do vendedor é o cliente. Sim. Não adianta nada ter grandes habilidades, ter grandes técnicas, estratégias, mas se não tiver o cliente, não é verdade? Sim. Então o cliente hoje, atrair clientes é primordial, é ouro, é diamante. É um dos pilares, né? Para vender 100 mil. É, exatamente. É um dos principais pilares, na verdade. Show. Já imaginou você que está assistindo, ouvindo a gente, tem num dia 1.000 clientes na semana, 1.000 pessoas interessadas, desejando o colchão, né? Desejando. E hoje está muito mais fácil. Na minha época foi muito mais difícil. Como que você começou a atrair clientes? Eu, na época, há 15 anos atrás, eu comecei a atrair clientes com indicadores. Eu pegava o meu indicador conhecia aqueles 10 clientes, vizinhos, parentes, amigos, e eu ia junto com ele. E era de sopetão. Você tinha que entrar na casa do amigo dele sem avisar nada. Então você chegava lá, era um pouco de constrangimento. Sim. Porque, infelizmente, hoje, as pessoas elas não querem comprar nada. As pessoas não querem receber um vendedor em casa. O vendedor fica com uma imagem manchada hoje em dia, né? Fica, porque o cliente hoje não quer comprar nada de vendedor. Então eu comecei como indicador. Eu comecei com o indicador. O indicador me levava até a casa e eu fazia o meu processo, eu fazia a minha apresentação, a minha demonstração e fazia a minha venda. No meu ponto de vista, o indicador era muito mais difícil. Era muito mais difícil. Mas eu comecei dessa forma. Comecei ali na raça mesmo, indo na casa por indicação e de surpresa. E vendeu bastante. Vendi muito. Cheguei a ter, para você ter uma ideia, em média 400 pessoas na minha equipe de vendas. De arrumar indicadores, eu consegui uma grande receita de facilidades, de fácil acesso para conseguir muito indicador. Show. E eu consegui muito indicador, mas chegou um ponto que eu vi que o indicador ele não ia para frente. Por quê? Porque você, por exemplo, você conhece 10 pessoas que você tem intimidade. Sim. Intimidade assim, que você pode ir na casa dela sem avisar, que você pode abrir a geladeira dela, não é verdade? Você tem só 10 pessoas. Então o indicador ele conseguia me levar na casa de no máximo 10. Sim. Depois, parava. Aí você tinha que arrumar outro indicador, você tinha que arrumar outro, você tinha que arrumar outro. Então, quer dizer, chegou um momento que eu percebi que o indicador, ele faltava. Ficou difícil. Entende? Chegava num limite, um platô ali, né? Exato. Chegou no limite. E aí a coisa não virava mais. Foi aí que eu falei, caramba, como é que eu vou captar mais clientes? Eu preciso de clientes. Eu amo vender. Né? E sem clientes não dá para vender. Sim. Aí eu estava escutando uma rádio no interior de São Paulo, na cidade de São Pedro,
interior de São Paulo. Falei assim, um locutor ali bacana, uma cidade pequenininha, uma cidade bem pequena. Falei, quer saber, eu vou lá nessa rádio. Vou dar um conteúdo de problema de coluna, que eu sempre fui um estudioso do corpo humano. E aí eu falei, vou dar um estudo de coluna lá, uma matéria sobre problema de coluna, que isso é interessante, as pessoas sofrem com problema de coluna. Vou nessa rádio, dou o telefone aqui da minha sogra, estava na minha sogra, e vou ver o que dá. Fui lá no locutor, conversei com a rádio, vendi a ideia para eles, ela falou, tá bom, vamos fazer uma entrevista aí de 5 minutos. Aí eu fiz uma entrevista de 5 minutos, falando sobre problema de coluna, sobre hérnia de disco, bico de papagaio. E depois no final eu falei, olha, inclusive quem quiser conhecer meu colchão, que alivia as dores na coluna, é só ligar e agendar uma visita. Desse jeito, na maior simplicidade. Aí a minha esposa ficou na casa da minha sogra, deu 20 telefonemas. Eu falei, cara, dos 20 telefonemas ela agendou 12. Falei, puta, olha que legal. Agendei 12, dos 12 eu vendi 4. Quer dizer, eu descobri ali uma mina de ouro. Uma mina de ouro. Por quê? Porque a rádio, ela tem um público de qualidade. Sim. É quem ouve rádio, né? É um público fiel, normal. É fiel. Está sempre ali ouvindo, né? Todo dia eles ouvem aquele programa de rádio. E eu descobri ali uma mina de ouro. Fácil de atrair clientes. E aí depois não parou mais. Eu fui para TV local, né? Eu fui na TV no interior. TV no interior é legal porque você consegue atender todo mundo. Ela é barata, não é cara. Sim. Bolei um texto persuasivo. E aí eu falei primeiro pro locutor falar o texto e me chamar para dar uma dica de saúde. Dica para quem tem hérnia de disco. Olha só. Ele deu a dica e no final falava, se você quiser conhecer o colchão, ele alivia a dor na coluna, o telefone é tal. Eu dava o telefone do hotel que eu ficava. Bombava de telefonema. Todo dia eu tinha cliente. Eu falei, tá aqui uma mina de ouro. Hoje está muito mais fácil. Sim. Na minha época foi mais difícil, mas hoje está muito mais fácil de captar clientes de uma maneira certa, de uma maneira íntegra, de uma maneira honesta. Claro que com palavras-chave, com palavras persuasivas, com um jeito melhor hoje para atrair, eu falo, o desejo desse cliente. Sim. Porque você sabe, Davi, ninguém acorda querendo comprar um colchão de 5 mil, de 7 mil, de 10 mil reais. Ninguém acorda querendo comprar. Até porque, vale lembrar uma coisa, o colchão ele é um móvel de uma casa esquecido. As pessoas elas se preocupam muito com o quê? Com a dona de casa com o armário de cozinha, com a geladeira. E o chefe de família com a TV. Então, para você vender a ideia de criar desejo, de despertar desejo, de atrair esse cliente, despertando desejo com argumentos certos, para ele sentir desejo de agendar uma visita com você e de atrair cliente, aí você tá com tudo na mão, né? Então, atrair clientes para mim é despertar o desejo no cliente com argumentos certos, fortes, para que ele agende uma visita com você. Se eu quero vender mais colchões, prospectar mais clientes na venda de colchões, o que eu tenho que fazer então? Se você quiser prospectar mais clientes na venda de colchão, bom, primeiro você tem que despertar o desejo pelo cliente. Despertar o desejo pelo cliente, fazer com que esse cliente, através de argumentos, eu chamo de argumentos emocionais, através de argumentos emocionais certos, e você dê conteúdo de saúde para ele. Para quê? Para chamar a atenção dele, para despertar o desejo desse cliente. Aí você consegue atrair o cliente, porque eles não acordam querendo comprar um colchão de 5 mil, de 7 mil ou de 10 mil. Sim. Mas se uma vez que você desperta o desejo nele, com argumentos que ele sinta que é importante, que é prioridade ele trocar o colchão dele, que é o móvel mais importante da casa dele, com palavras-chave, com adjetivos poderosos, aí você consegue atrair clientes para a loja, para casa, para o atendimento na visita, para você ir na casa dele. Aí você consegue. Então você estava falando assim sobre que você começou ali também na indicação, fez a rádio, fez a televisão, mas aí fica uma dúvida às vezes. Eu vendo colchões e eu quero prospectar mais clientes, mas será que a rádio, a televisão não é cara para eu começar? Olha, você sabe, muita gente acha, né? Acha que rádio é caro. Rádio é barato. Não é caro. A rádio é um investimento pequeno e que tem um público de alta qualidade.
Um público fiel. Quem ouve rádio? A maioria, dependendo do rádio. Se for uma cidade do interior, por exemplo, eu fiz muito interior. Fiz muita rádio interior, rádio simples, rádio pequena, que tinha um estúdio como esse, mas ela tinha uma audiência boa. Né? Eu me lembro de uma rádio em, como é que é, interior? Moçambique. Moçambique, interior de Minas Gerais, terra do café. Sei. Pô, foi numa rádio que era isso aqui. Só que é o seguinte, o locutor todo era querido. Então, era baratinho. Era barato, eu pagava barato e tinha um público de alta qualidade. Um público que priorizava por saúde, priorizava por qualidade de vida. Sabe? Então a rádio ela não é cara, a rádio é barato. Principalmente quem mora no interior. Principalmente quem mora no interior. É um investimento pequeno de alta qualidade no seu público. Sim. O interior ele é um público muito bom para trabalhar, né? Porque às vezes a gente fala, eu estou na capital, mas em volta da capital tem muita cidade com muito dinheiro. Olha, né? é verdade o que você falou, viu? Porque é o seguinte, o interior tem uma grande vantagem. O povo do interior tem uma qualidade de vida legal. E por quê? Porque muitos ali trabalham perto de casa, às vezes almoçam em casa, então sobra mais dinheiro para eles, do salário deles. Sobrando mais dinheiro para eles, eles podem investir em qualidade de vida, em saúde, pode trocar o seu colchão. E o investimento de uma rádio, por exemplo, não é caro, é pequeno. E o público, igual você tem cidades em voltas, adjacentes, grandes cidades em voltas, que você pode, em várias cidades, captar esses clientes de rádios de bom acesso, de boa audiência, porque o público gosta de ouvir as notícias daquela cidade que eles estão morando. Entende? Uhum. Então é muito legal isso, viu? Hoje 90%, pra você ter ideia, eu estava lendo outro dia uma matéria. Saiu uma matéria na revista Exames, saiu o seguinte, que 90% de empresas de colchões, de eletrodomésticos, elas não fazem uma boa captação de cliente porque não sabem. É muito grande o número. É muito grande. Hein? 90% não fazem uma boa captação de clientes porque não sabem. E o que você acha que os vendedores de colchões mais erram na captação de clientes? Eu acho que eles mais erram porque eles focam em preço. Eles acham que o público quer comprar preço só. Promoção, direto da fábrica, saldão. Eles querem concorrer com preço. E tem dois tipos de público que eu conheço. O público do preço existe, mas existe também o da qualidade. Existe o público de qualidade que, inclusive, nem gosta de coisas baratas. Porque o barato, ele não está ligado com qualidade. E as pessoas hoje, elas estão mais atentas à qualidade. Elas estão atentas, elas não se importam hoje em pagar mais caro, desde que elas vejam valor, benefícios no seu colchão que você está oferecendo para eles. Então eu acho que os vendedores de colchões, acredito que eles erram muito em focar em colchões baratos, em saldões, em promoções, direto da fábrica. Isso desvaloriza a profissão. São os argumentos ali racionais que você estava falando, né? Perfeito. Que quem na hora da decisão domina no cérebro são o lado emocional, é isso? Exatamente. Nós temos dois lados no cérebro, né? Nós temos o cérebro racional e o cérebro que tem um sistema límbico. O sistema límbico é o sistema emocional. Então, o que acontece? Quem decide a compra é o emocional, é o sistema límbico. Mas existem algumas palavras a que você fala para o cliente, por exemplo, que é como se ligasse um disjuntor no cérebro. E ligasse e ativasse a pupila do olho dele, dilata, e ele te dá mais atenção. Vem um estímulo, né? Vem um estímulo. Para quê? Eu chamo de argumento emocional. Você dá um SD, que é um estímulo direcionado para você atingir o coração da venda. O que é isso, Luciano? É você falar com o sistema límbico, através de palavras-chave, através de argumentos emocionais, através de você despertar desejo, né? Através de você priorizar a saúde do seu cliente. Com o quê? Com argumentos emocionais verdadeiros e íntegros. Aí você começa a atingir o coração da venda. Entendeu? Mas com argumento emocional. Hoje tem muito vendedor de colchão que eles dão muito argumentos racionais.
Ó, esse colchão aqui é o melhor, é de mola pocket, é de espuma de poliuretano, o tecido é esse. O cliente hoje, isso não desperta desejo. Não desperta. O que o colchão tem não desperta desejo. A gente precisa aprender a falar com o sistema límbico do cliente, né, através dessas palavras-chave que eu te disse, para atingir o coração da venda, para que ele desperte desejo e ele sinta prioridade e desejo de trocar o colchão imediatamente. Nada de negócio de deixar para depois. Macarrão se come quente. E quando você fala com o sistema límbico do seu cliente, você faz o cliente decidir a compra na hora. Ou seja, se a gente não focar na emoção, não adianta dar argumento racional que não vai virar venda, né? Ah, não adianta. Mesma coisa, vou dar um exemplo para você. Quando uma pessoa quer comprar um carro, né? Você entra numa concessionária, numa loja de carros, você vai lá, dá uma entrada, faz um financiamento, né? Tem juros. Sim. Né? Aí, poxa, dá para você falar assim, caramba, ó, se você for fazer a conta dos juros, você vai pagar um carro e meio ou dois, certo? Certo. Aí, só que não adianta, porque é o emocional que está ativo. Por quê? Porque o carro, você entra lá dentro, você sente o volante, sua autoestima cresce, né? Você sente bem, o cheirinho do carro é novo, as rodas é bonita, você vai ter status. Mas se você vai fazer a conta de quanto você vai gastar, né? Você não faz. Dinheiro, né? Você vai perder dinheiro num carro, você vai pagar juros num carro, mas o sistema emocional está ali. Você vai se sentir bem, você merece, sua autoestima vai ser melhor, você vai poder passear, levar seus filhos, fazer uma viagem. Não é verdade? Então, ou seja, é o emocional que compra. É o emocional que está ali ativado para comprar. Por isso que muita gente compra o carro, se endivida às vezes, né? Fica até endividado, mas ele está ali com a autoestima lá em cima. Ou seja, é um princípio que não é assim exclusivo da venda de colchões, exclusivo do mercado de carros, é um princípio que está no dia a dia de todo mundo, é o automático do cérebro, né? Uma ciência do cérebro. É uma ciência do cérebro que é o seguinte, os faixas preta na venda de colchão, eles usam esses SDs, que são estímulos direcionados, para falar com o sistema límbico do cérebro, para criar essas emoções e fazer o cliente sentir o alívio da coluna, sentir dormindo bem, aliviado, e que ele merece trocar o seu colchão e que ele merece dormir bem, mas através dos SDs direcionados para o sistema límbico. Uma vez feito isso, você desperta o desejo, e se o colchão for mais caro, não importa o preço, desde que o cliente veja o valor que ele está vendo na sua demonstração, nesse momento feito com despertar com o sistema límbico. É tudo uma questão de percepção, se o preço está bom, se está pesado, é tudo uma questão de percepção. É né? percepção. Ah, o preço é pesado? É uma questão de percepção. Depende muito da sua demonstração. Depende muito, porque muito vendedor hoje de colchão, o que falta às vezes? Falta técnica? Falta. Mas falta também, sabe o quê? Falta alegria. Falta alegria, porque eu conheço uma frase que diz o seguinte, o dinheiro segue a alegria. Tem muito vendedor de colchão que não faz uma demonstração com alegria, que não faz uma demonstração com entusiasmo. Por quê? Porque talvez não tem conhecimento, porque talvez não tem uma receita, porque talvez não tem um método. Hoje está mais fácil. Hoje está muito mais fácil você captar cliente numa rádio, captar cliente numa TV, captar cliente numa internet. Hoje está muito mais fácil, hoje tem uma receita, hoje tem um método. Eu quero ver antigamente, mas hoje está muito mais fácil. Hoje qualquer um, até começar do zero, tem vendedor hoje de carro, tem vendedor hoje de consórcio, de seguro, que se ele quiser entrar no ramo de colchão, ele vai bombar de ganhar dinheiro. Por quê? Porque hoje tem uma receita. Hoje ele consegue entrar no ramo de colchão, que é um ramo gostoso, permanente, rentável demais, e ele consegue entrar mesmo começando do zero. Captar cliente, que é um pilar, né? Fazer uma boa demonstração, fazer um bom fechamento faixa preta e todos os detalhes. E você estava falando que um dos pontos importantes que ajuda na prospecção da venda de colchões é a questão do conteúdo de saúde. Você ia nas rádios, na televisão, na própria indicação e usava o conteúdo de saúde. Por que você acha que o conteúdo de saúde ajuda a atrair mais clientes na venda de colchões? Sabe o que acontece? Eu assisti muita televisão, sabe? Eu me lembro lá atrás, quando tinha o Globo Repórter, era de sexta-feira. Sim. Sexta-feira é a péssima audiência da TV.
Então não tem muita audiência na TV. O que a Globo fez? A Globo fazia o Globo Repórter de saúde. Então, uma sexta-feira era problemas cardíacos, problema de coração. Outra sexta-feira era problema de coluna e bombou a audiência. E uma matéria, um estudo descobriu o seguinte: assunto número 1 para chamar a atenção das pessoas e que elas gostam, saúde. Então, saúde, Davi, chama a atenção das pessoas. E sem atenção, você não vende. Atenção é o ativo mais valioso da venda. Não dá para você vender se uma pessoa não te der atenção. E o conteúdo de saúde, ele cria, ele gera, ele te dá, ele faz com que o cliente te dê atenção para depois você entrar em outros argumentos fortes. Mas o conteúdo de saúde, ele chama muito a atenção do cliente. Sem atenção, a gente não vende. E por que esse conteúdo chama a atenção das pessoas? O conteúdo de saúde, ele chama a atenção, primeiro, porque no medo número 1 do ser humano, medo de morrer. Certo? Então as pessoas querem ter mais saúde hoje. Mas as pessoas hoje em anúncio de televisão, elas têm uma mente blindada. Elas não querem comprar nada. E quando vê um anúncio igual as outras magazines, elas oferecem, o cara troca de canal. E um assunto de saúde, ele quebra a blindagem do cérebro. Para quê? Para mostrar que é venda e não é venda. Então, ou seja, o cliente ele vai te dar muito mais valor e muito mais atenção porque está assistindo um conteúdo de saúde e não um anúncio de vendas. Você vai quebrar. Você vai baixar a guarda do cliente. Então, por que é importante você dar conteúdo de saúde? Porque você baixa a guarda do cliente na venda de colchão. É o que você falou do vendedor, né? Por que o vendedor tem sido mal visto pelas pessoas, né? As pessoas veem um vendedor e já vai vender, empurra terapia, e você vê que ela cria um bloqueio, né? Ixi, nem quero ouvir, nem quero dar atenção, né? Você vê que, eu estava reparando agora você falando, lembrei, muitos programas de televisão têm tentado trazer um quadro de saúde, né? Os próprios jornais aí, eu lembro que quando a CNN entrou aqui no Brasil, eu acho que até hoje eles têm um quadro lá no meio do jornal, que às vezes é só tragédia, é só notícia ruim, vem um quadro de saúde com algum médico. Só para dar uma informação para quebrar, ficar mais leve, né? É verdade. Para voltar a atenção das pessoas. Para voltar a atenção das pessoas. As pessoas, elas se preocupam muito com dor, né? Muita quantidade de pessoas que têm dor. 82% tem dor na coluna, 90% tem dor de cabeça, é um infarto que acontece de repente, por exemplo, um derrame cerebral que acontece a cada 3 minutos. Então, quando você fala, vou dar uma dica de saúde para quem sofre com problema de coluna. Quem tem o problema de coluna, e é um grande número, de cada 10 pessoas 8 sofre, vê um anúncio desse na televisão, opa, para tudo. O que vão falar aí sobre a coluna? Ele para, e ele dá atenção. Ele entende que está falando com ele, né? Ele entende que está falando com ele. Deixa eu ver esse negócio aí que está falando da minha coluna. Deixa eu ver esse negócio aí que está falando da minha pressão alta. Ele para. E aí, quando você dá o conteúdo de saúde, você tem a atenção do cliente. Aí sim você consegue despertar desejo nele, em ele priorizar a troca do móvel mais importante da casa dele e ele procurar você. Uhum. E você está falando que às vezes tem algumas pessoas que erram no jeito de falar. Vou para televisão, vou para rádio, mas às vezes eu não tenho os argumentos certos. Uhum. O que você acha, o que tem mais que funcionar na televisão assim? Se eu for para um merchan, ele me ajuda a prospectar clientes? Olha, o merchan, ele, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Depende, por exemplo, porque se você vai num merchan onde tem o Datena. Certo. Datena é só problema policial, sabe? Aqueles sangue lá, alguém né? que morreu ali, alguém atropelado. Que morreu, tal. O que vai acontecer? Você vai atrair um público de baixa renda. Que quem assiste essa notícia é público de baixa renda. Então você não vai atrair um público de qualidade. Ponto. Então o merchan, eu acho que com todo carinho, ele está um pouco ultrapassado. Uhum. O merchan, ele está um pouco ultrapassado. Por quê? Porque o tempo é muito pequeno, muito curto ali, para você dar um conteúdo de saúde e um argumento emocional para venda. Eu acho que o merchan está com o
totalmente ultrapassado. E outra, dependendo da televisão que você for fazer, do programa que você for fazer, você vai atrair só clientes de baixa qualidade. Aí você vai pagar um valor e vai falar assim, poxa, mas não vendi. Por quê? Porque fez errado. Quanto tempo tem um merchan hoje em dia? 1 minuto. Um minuto, né? 1 minuto. Tem alguns que é 1 minuto e meio, mas a maioria é 1 minuto. É pouco tempo. E não sei se eu estou errado, se isso é mesmo, mas eu tenho a impressão que se a pessoa for procurar uma agência e for falar, eu quero fazer uma TV, uma rádio, fazer um merchan, eles vão indicar, vão sugerir, se quero fazer TV, vão sugerir o merchan, não é? É o primeiro, Isso. às vezes é o ponto de contato mais simples, vamos dizer assim. Isso, exatamente. Você vai numa agência, porque a agência, infelizmente, algumas agências, elas só se preocupam em vender para você. E quando você é inexperiente, você aceita tudo que a agência fala. Então o que vai acontecer? Você vai lá, quero investir num programa aí. Eles vão, tem a maior audiência da televisão é essa daqui. Você vai comprar o merchan lá. Mas não vai dar resultado. Lembra da Adriane Galisteu? Sei. A Adriane Galisteu, ela trabalhou no SBT, Silvio Santos contratou ela, e ela tinha grande audiência na televisão. O programa dela era à tarde da noite. Certo. 00:00, 1h da manhã. E dava grande audiência. Dava grande audiência. E o Silvio pegou e mandou ela embora. Ela pegou, chamou o Silvio e falou, Silvio, mas por que eu fui mandado embora se eu dou audiência? Ele falou, filha, televisão não vive só de audiência. Televisão vive também de vendas. Você dá audiência, mas você não sabe vender. Os anunciantes vazavam de lá, porque ela não sabia vender. Então, mesma coisa é hoje. Existe uma receita para você investir no horário certo da rádio, no dia certo, na televisão, os horários também. O script. O script, um script persuasivo, poderoso. Então tem tudo hoje, através de uma receita, inclusive no método Faixa Preta tem, para você falar o que desperta desejo no cliente para você não errar. Hoje está muito mais fácil e simples. O que vale mais para prospectar clientes à venda de colchões? O script que eu uso ou a emissora, a rádio que eu vou anunciar? O script. Por quê? O script é muito mais poderoso. Por quê? Vou te dar esse mesmo exemplo. Por exemplo, você vai começar do zero, certo? Você vai começar do zero. Aí você pega esse script e você vai em uma emissora de pequeno porte. Certo. No interior, por exemplo. Mas essa emissora, ela só pega ali naquele interior onde você mora. Só que o teu script ele é tão poderoso que ele vai atrair, não talvez muita quantidade, mas ele vai atrair um público de qualidade. Porque não é só quantidade que vende. Aliás, não é quantidade que faz você vender. Ele vai atrair, vamos supor ali, o que adianta você ter 100 ligações e vender 5? E não é melhor você ter 20 ligações e vender 10? Sim. Muito melhor, não é verdade? Então, com o script, porque o script poderoso na venda de colchão, ele atinge o coração da venda. Ele desperta desejo, ele cria prioridade, ele fala, puxa, faz sentido, deixa eu ligar para agendar. Ele desperta desejo. Desperta desejo do quê, Luciano? Em o cliente agendar com você, que é uma etapa, que é outro pilar. Vender é outro pilar, mas você agendar, você despertar o cliente, ligar para você e agendar uma visita, é sensacional. A venda é outra etapa. Nós estamos falando aqui de captação. Sim. Não é verdade? Então o script é muito mais poderoso, por quê? Porque não é quantidade que vende, é qualidade. Você pode atingir 20 clientes ligando para você, que desses 20 tem qualidade e 10 compre. E se você não tem um script poderoso na venda de colchão, você pode atingir 100 ligações, mas não vender. Porque não despertou desejo. Não criou valor, não gerou valor. Entende? E a gente está falando prospecção para vender 100 mil em colchões. E aí eu te pergunto também, você estava falando da quantidade, às vezes, que não é só quantidade que ajuda a vender 100 mil em colchões. Quantos clientes eu preciso para vender 100 mil em colchões? Te dou um exemplo do Gabriel. Gabriel, para você ter uma ideia, não é muito cliente que você precisa vender para vender 100 mil em colchões. O Gabriel vendeu para 5 clientes
vendeu 80 mil reais para 5. O Reginaldo, que mora no interior, que o Reginaldo, pra você ter uma ideia, ele vendia colchões de 3 mil, de 5 mil reais. Um dia ele vendeu de linha alta, que ele falou, foi de 7 mil. Uhum. Né? E hoje, esse mês atrás aí, vendeu 9. Cento e pouquinhos mil reais, 120, 118 mil reais, um negócio assim. 9 clientes, ou com apenas 9 clientes, ele vendeu 100 mil reais. Ou seja, você vê que não é quantidade, você vê que é qualidade. Porque você vai focar não em colchões mais baratos. Você vai focar em colchões de linha alta, colchões que você tem lucros maiores, colchões que os clientes querem comprar, mas querem comprar de um especialista, que desperte desejo, que saiba fazer perguntas de ouro, que saiba fazer um bom diagnóstico e que saiba fazer um fechamento faixa preta. Feito isso, você vai fazer o cliente sentir desejo em comprar e investir em um colchão de alto valor. O que é um colchão de alto valor? É um colchão que eu chamo de 10 mil para cima. Colchão de 10 mil para cima. O Reginaldo, só com 9 colchões, vendeu mais de 100 mil reais. Só com 9. Então não é a quantidade. Eu tenho que vender muito. Claro, você precisa focar no cliente da qualidade. Entende? E como que é essa estratégia do cross-sell e do upsell? Se você quiser vender 100 mil na venda de colchões, você precisa usar a estratégia do cross-sell e do upsell. Por quê? Porque ela te ajuda a despertar desejo no cliente para adquirir os acessórios. O travesseiro, a base, né, a cabeceira. Por quê, Luciano? Porque talvez ali, no momento que você está com medo de oferecer a mais, a estratégia do upsell e do cross-sell, da maneira certa, vai fazer com que você desperte esse desejo. E você vai ganhar muito mais, você merece ganhar muito mais. E você vai atingir os 100 mil no mês muito mais rápido. Se você utilizar a estratégia do cross-sell e do upsell. Porque se não comprar com a gente, ele vai comprar em uma loja, o cliente. Ele vai comprar numa loja. Outro dia eu fui comprar uma capinha de celular. Tava eu e minha esposa, nós vamos comprar uma capinha de celular para ela. A moça, ela usou a estratégia do cross-sell. Por quê? Ela só vai comprar só a capinha de celular? Vou. Vamos colocar película. Eu já vi que a película não tá legal. Vamos colocar película. Né? Ou seja, ela já queria complementar, mostrando o benefício. Ela usou. E eu comprei. E você vê, fica muito mais barato, né? Porque, por exemplo, provavelmente você comprou um produto mais caro antes e depois a diferença do acessório é pouquinho a mais. É pouquinho a mais. E o cliente vai falar na mente dele, faz sentido. Já que eu fiz esse investimento, também vou fazer esse outro que ele está me dizendo. Por quê? Porque você vai fazer com estratégia. Sim. Não é de qualquer forma. Você vê que tem muitas redes e grandes empresas que o faturamento aumenta muito mais só por causa dessa técnica. Aumenta, para você ter uma ideia, o Alexandre, ele é um faixa preta na venda de colchão, o ano passado ele tirou a mais 18 mil reais. Sem contar a comissão do colchão. Sem contar a comissão do colchão. Sem contar. Ele ganhou 18 mil reais a mais só com venda de acessórios. Venda de travesseiro, venda de kit, venda de base, enfim. Dá pra fazer muita 18 coisa, hein? mil reais a mais, você faz uma viagem. Você troca de carro. Te ajuda a fazer uma viagem no final do ano. Não é verdade? Você compra roupa no final do ano, você gasta melhor. Agora, e se ele não tivesse oferecido? E se ele não tivesse usado a técnica do cross-sell? Ele não teria ganho. Então, às vezes, o vendedor de colchão está deixando dinheiro na mesa por não usar a estratégia do cross-sell na venda de colchão. E essa estratégia, ela ajuda você vender 100 mil reais no mês muito mais rápido. Sim. Eu até lembrei, esses dias eu fui no McDonald's e ofereceram ali no final a sobremesa, né? Ai. Comprei o lanche, o refrigerante, que é a sobremesa também, uma torta de banana, uma torta de maçã, é o adicional, né? Se eles oferecem, por que nós não vamos oferecer? E Não é muitas verdade? vezes o cliente aceita, né? E o cliente precisa, o cliente quer. Você vê no cinema, R$1 a mais a pipoca grande, você acaba levando, você fala, poxa, eu vou levar, né? É assim mesmo. E me diz uma coisa assim, se eu pudesse começar agora na venda de colchões, eu preciso prospectar clientes. Que meio que você me indicaria começar? Tem algum primeiro? Qual que é mais em conta, mais caro? Qual que é a vantagem de cada um? Ok. Você fala para indicar, para captar? Eu começo pela rádio, pela indicação, pela televisão. O que você indicaria? Olha, eu indico sempre começar pela rádio. Ou televisões, como eu te disse,
eu chamo de TV local. O que é TV local, Luciano? TV da cidade que a pessoa mora. Certo. Por quê? Porque ela vai adquirir experiência, o custo é baixo, não é caro, rádio o custo é baixo. Olha que legal, rádio o custo é baixo e tem clientes de qualidade. Televisão já é diferente. Televisão tem... A grande massa está na TV. Sim. Então você vai encontrar muita gente na TV, ok? Também de qualidade, dependendo do horário que você vai fazer. Certo. Então você vai encontrar massa na TV. Se você, por exemplo, fazia muita rádio de Muzambinho, no interior de São Paulo, no interior de Minas Gerais, terra do café, e eu fazia na hora do almoço. Por que na hora do almoço? Porque o povo ia almoçar em casa. E fazia perto do horário do padre. Por quê? Porque as pessoas gostam de assistir a missa. Não é verdade? Então bombava lá na cidade. Então, ou seja, rádio, começa pelo rádio e vai para TV local. Aí sim, só que você tem que ter o script certo. Com o script certo, persuasivo, script faixa preta. Aí você vai e você consegue captar, mesmo que você nunca tenha vendido um colchão na vida. Porque eu não comecei só com colchão, eu já vendi outras coisas, já vendi muita coisa. Só que o colchão eu vi uma rentabilidade muito alta. Sim. Um ganho muito bom. E rápido, você muda de vida rápido com colchão. Por isso que é um ramo que eu falo que é permanente, para você ganhar muito dinheiro rápido e mudar de vida. Ter a vida transformada. Eu falo que a gente merece, nós estamos aqui nessa terra para ser bem-aventurado, para ser abençoado. Então a gente precisa ganhar bem. Vendedor não merece... Aliás, o vendedor, ele merece uma vida próspera. É aquele negócio, né? Às vezes a gente fala televisão e rádio, a pessoa, pô, como que eu vou anunciar na Rede Globo? Não. No SBT, na Record, não quer dizer que eu tenho que começar na mídia nacional. De forma a mídia mais nenhuma. cara, no meio do futebol, da novela, né? Não, de forma nenhuma. Começar em TVs locais. Muita gente acha, um exemplo, SBT. Mas o SBT não vai começar por São Paulo, que é muito caro. Vai nos SBT locais, vai nas televisões locais. Cada cidade, hoje a maioria das cidades tem TV local. Eu acho que tem uma vantagem grande aí que você, igual você comentou, você pega o apresentador da região, que todo mundo às vezes conhece, né? O fulano. Você vê que muitos desses apresentadores que estão nos programas nacionais vieram dessas menores, né? É verdade. O fulano ali que veio do interior, tal São Paulo, de Minas e... Porque ele fez a base ali, né? Fez a base ali. Eu fazia uma TV em Limeira, pequenininha, só pegava na cidade, sabe? E a cidade da Laranja lá, muito boa. TV Limeira, eu fazia uma TV chamada TV Jornal. Existe até hoje. Mas em conta, eu ia lá, ficava a semana e vendia, né? Ou seja, e o grande apresentador hoje que está na Record, ou está na Rede TV agora, esqueci o nome dele, aquele apresentador de televisão... esqueci o nome dele agora. Ele está na Rede TV agora. Eu comecei com ele lá, há 15 anos atrás, eu fiz um anúncio com ele lá nessa TV Jornal de Limeira. Ou seja, hoje ele está na grande, né? Sim. Ele começou pequeno, então tem que começar pequeno. Tem que começar de baixo. Começou de baixo, cria experiência, cria raiz e começa a ganhar dinheiro na venda de colchão. É top. Essa do interior eu gosto muito, até porque muita gente pensa, eu só vou crescer na cidade grande, não, né? Eu estava até vendo um podcast esses dias, era um presidente que foi presidente, se não me engano, da Renault no Brasil e de algumas outras empresas de carro. Ele está falando, o mercado de luxo, de dinheiro, onde tem dinheiro, onde as montadoras é um tipo de empresa que normalmente não ganha muito dinheiro. Faz um carro, mas não sobra dinheiro. É muito imposto, é muito custo, sobra um pouquinho. É muita divisão de dinheiro, né? E aí ele tá falando, quem ganha dinheiro de verdade não é essas marcas necessariamente de luxo, a BMW, a Mercedes. É as marcas que vendem caminhonete, por exemplo, no interior. Olha só, tá vendo? Você vê, o interior tem muito dinheiro, tem muita riqueza e o pessoal gasta menos. Gasta menos. Mas quando investe em coisas boas. É verdade. Você vai no interior, você vê muita Hilux, né? Você vê muita caminhonete. Por quê? É o que eu falei, o público lá do interior, eles têm um custo de vida mais baixo, guardam mais dinheiro, então sobra mais para a qualidade de vida. Por isso que eu sempre gostei de começar pelo interior. Show. E uma coisa assim, a gente está falando de prospecção de clientes, mas existe um processo, um funil para isso, né? Boa, como que funciona esse processo? Porque, por exemplo, é só eu ir lá fazer a rádio, a televisão, meu anúncio que eu vou vender 100 mil no mês? Não. Você, veja bem, você tem um processo. Eu vou desenhar aqui um funil. Certo. Você tem aqui um funil.
Aí, o que acontece? Você vai fazer a captação de cliente. Como que você faz a captação de cliente? Você faz a captação de cliente aqui com conteúdo de saúde. Certo? Então você vai fazer com conteúdo de saúde. Vai entrar aqui muito cliente. Muito cliente vai entrar aqui. A boca do funil é larga. Só que é o seguinte, você precisa qualificar esse cliente. Então você vai ter que qualificar esse cliente. Então já vai ficar menos. Sei. De 100 que entrou aqui, você vai qualificar 40. Depois vai ficar 20. Certo? Qualificou 20, agendou, qualificou 40, agendou 20. Vendeu para quantos? Vendeu para 10. Só que é o seguinte, qual é o segredo? O conteúdo de saúde, ele não para de despejar cliente no funil. O conteúdo de saúde, ele não para de despejar. Quanto mais conteúdo de saúde você der, ele não para. Então aqui embaixo, nos 10, não vai parar. É 10, é 20, é 30, é 40, você entende? Sim. E hoje está muito mais fácil, está muito simples. Por quê? Hoje você tem um script fácil, né, poderoso na venda de colchão, que é o método faixa preta. Então hoje tem uma receita, até para quem quer começar do zero, tem uma receita. Conteúdo de saúde, vai fazer o agendamento, do agendamento vai fazer a demonstração, da demonstração vai gerar a venda. Esse é o funil. O segredo é aqui. Não parar de... Hoje, pra você ter uma ideia, eu recebo 1000 telefonemas no meu funil por semana. Né? 1000 telefonemas. E a gente vai qualificando, que a gente tem aqui... Na qualificação, o que é? É você fazer o agendamento. Eu tenho um plano lá, uma etapa, dentro do método faixa preta, que chama agendamento de visita guiada. Certo. Por que adianta? O cliente vai te ligar. Eu recebo 1000 telefonemas. Só que, se você não souber persuadir o cliente, criar desejo dele, agendar a visita, ele vai embora. E esse é o agendamento de visita guiada. O que é isso, Luciano? É um script poderoso que as meninas do call center, elas falam para o cliente palavras-chave, argumentos emocionais, que o cliente vai sentir desejo e confiança de agendar uma visita na casa dele. Feito isso, a gente vai lá, faz a demonstração, o terapeuta, o vendedor faixa preta vai lá, faz a demonstração. E aí o cliente adquire como? Com o fechamento faixa preta, com o diagnóstico poderoso que o vendedor vai ter. Então, todo esse processo hoje está mastigado, hoje está fácil. Porque o cliente, vamos supor, mesmo que eu dê o conteúdo de saúde, ele vai chegar querendo saber o quê? Preço. O cliente é o seguinte, ele vai ligar para você, e a maioria dos clientes hoje, eles só querem saber preço. Ele entra na loja para querer saber preço. Ele liga para você para querer saber preço. Para quebrar, para baixar essa guarda do cliente, existe, que eu te falei agora, que é o agendamento de visita guiada. Ele vai ter o quê? Ele vai baixar a guarda desse cliente. Para quê, Luciano? Para desviar do preço e para agendar uma visita, para atrair o cliente para a sua loja ou para você ir na casa dele. Porque você não pode, se você falar o preço por telefone... Acabou, velho. Vai se assustar, né? Já era, perdeu. Porque você não criou valor, você não fez a metodologia. Aquele negócio, sem demonstrar valor, qualquer preço pode ser caro, né? Qualquer preço é caro. Não é verdade? Precisa criar valor. Por isso que o cliente vai ligar para preço. Só que a gente tem o agendamento da visita guiada. A gente faz o quê? Agenda uma visita com ele, a pedido dele, com hora marcada, e ele não vai querer saber o preço. Por quê? Porque foi usado o argumento emocional nesse script, criando desejo para que eu vá na casa dele, ou um vendedor vá na casa dele, ou ele venha na minha loja. Ah, Luciano, mas ele vai ficar irritado? Não. Não vai, porque tá nesse processo tudo. Já foi testado e validado. É aquilo, né? Se o cliente não entender, vai ser mais difícil. Agora, quando entende, é diferente, né? Quando o cliente entende... através de argumentos emocionais, é totalmente legal. Por quê? Porque o cliente vem pelo preço. Ele quer ver, ele viu lá o conteúdo de saúde, ele gostou, ele sentiu a alegria, ele quer. Aí ele vem, eu queria saber o preço que eu vi. Aí você vai mostrar para ele que ele precisa conhecer o colchão. É igual a gente dar um exemplo, por exemplo, de um dentista. Ô, dona Maria, a senhora vai no dentista, a senhora está com problema no dente. Para fazer um orçamento no dente, o que a senhora tem que fazer?
ir no dentista, agendar uma consulta. Não é verdade? Ah, é verdade. Então, através do agendamento de visita guiada, com argumentos emocionais fortes, a gente faz com que o cliente abaixe a guarda dele, criando o desejo dele receber realmente a visita na casa dele e que faz sentido ele conhecer os modelos para saber o preço. Ponto. Aí você fez o quê? O segundo processo você concluiu, que o primeiro processo é o conteúdo, para você chamar a atenção dele e ele te ligar. Segundo processo, você agendou a visita. Terceiro processo é a visita, dentro da casa dele ou ele vindo da sua loja. Que é o quê? Que é você fazer uma demonstração com um diagnóstico poderoso, com perguntas de ouro, com o efeito Disney, que é um efeito encantador, para você hoje não precisa deixar mais o cliente satisfeito. Você precisa deixar hoje o cliente encantado. É diferente. Aí sim você começa... Com brilho no olho. Aí sim você começa a vender 100 mil no mês em colchões. Quando você faz o efeito Disney. E depois utilizar o fechamento faixa preta, que é argumentos emocionais poderosos que vai fazer o cliente sentir vontade de comprar o colchão com você na hora. Ou seja, nunca fale o preço do colchão pelo telefone, né? Em hipótese alguma. Não fale. Ah, Luciano, mas aí tem cliente que não vai querer agendar. Tá tudo bem. Faz parte. Até porque, Davi, a gente não vai vender para 100% dos clientes. Imagine você se a gente vendesse para 100% dos clientes. Não dá. A gente vai vender para uma quantidade de clientes. Por exemplo, eu sempre separei assim, 33%, 33% e 33%. Então, nós temos aqui, vai ter cliente, esse aqui vai dizer sim para você. Ele vai dizer sim para você. Ele já está decidido, ele quer comprar. Ele já comprou tua ideia. Então, isso aqui você vai vender para ele. Certo? Certo. Aí, você tem o cliente que não vai comprar, não vai agendar, é especulador. Não vai. Agora, nós temos que lutar por esse aqui, ó. Que é o do talvez. Está na dúvida. Ele está na dúvida. Esse aqui está na dúvida, será que eu agendo, será que eu não agendo? Aí, através de argumentos emocionais, você consegue conduzir esse cliente a agendar, a valorizar e a priorizar a troca do colchão dele imediatamente. O segredo está aqui. Por isso que eu falo que a gente precisa ter uma mente blindada. O vendedor de colchão precisa ter uma mente blindada. Para quê, Luciano? Para chegar nos 100 mil também no mês. Porque a gente também vai receber não. O processo também é árduo. Só que é o seguinte, hoje é mais simples. Hoje está mais fácil. Hoje está tudo mastigado. Hoje o vendedor de colchão, ele consegue vender 100 mil no mês, mesmo com poucos clientes. Hoje está mastigado, hoje está tranquilo. Antigamente você tinha que vender para muitos clientes para ter um faturamento ali, uma condição boa, né? Hoje em dia você tem essa possibilidade de respeito, desde que respeite o processo, né? Isso é muito importante, respeitar o processo na venda de colchão. Porque tem processo? Tem processo. Tem processo para você fazer uma cirurgia, tem processo para você fazer um prédio e tem processo para você fazer uma venda de colchão de alto valor. Né? Hoje você quer virar um mecânico, você tem que fazer o curso. Você quer virar um médico, você tem que estudar. Você quer virar um advogado, você tem que estudar. Para virar um vendedor de colchão, um especialista, um faixa preta, que vende 100 mil por mês, também dá para estudar. Hoje tem estudo para isso. Hoje tem metodologia para isso. Hoje tá tranquilo, tá mamão com açúcar. E Luciano, hoje você deu várias dicas até agora aqui sobre prospectar e vender 100 mil no mês. Hoje em dia é mais simples? Pra você ter uma ideia, hoje em dia tá muito mais simples de você vender 100 mil no mês em colchões. Hoje em dia tá muito melhor. Ah, mas por quê, Luciano? Porque hoje em dia as pessoas elas estão vendo um colchão não mais como um gasto. Elas veem como uma prioridade, como um investimento, né? Elas priorizam a saúde delas, elas querem dormir melhor, elas querem acordar melhor, elas têm problema de coluna, elas dormem em colchões inadequados. O mercado mostra pra gente que 100 milhões de brasileiros dormem em colchões inadequados. Então hoje tem muita gente que está mais preocupada com a saúde. Agora, claro que o cliente quer ver um especialista na venda de colchão. Ele não quer ver um vendedor, ele quer ver um especialista que faça o quê? Que faça ele sentir desejo pela venda, sentir desejo pelo colchão. Para quê, Luciano? Para ele poder dormir melhor.
Agora, com o argumento certo, com um argumento poderoso, com entusiasmo, com uma metodologia, a gente vai ganhar muito mais dinheiro, o vendedor de colchão ganha muito mais dinheiro. Pô, com a estratégia certa, por exemplo, você vende um colchão de alto valor. E vendendo um colchão de alto valor, sobra mais dinheiro para o vendedor de colchão. Ele pode pagar um convênio médico, ele pode trocar de carro, ele merece ganhar bem. Ah, mas é um mês só? Não. Uma vez que você aprende, você não desaprende. Você tem constância na venda de colchão. Você ganha bem hoje na venda de colchão, porque o mercado está próspero. E você acredita que qualquer um pode atingir essa marca dos 100 mil no mês? Mas é claro. Por quê? É a mesma coisa você perguntar assim, vendedor de colchão tem dom? Ou vendedor tem dom? Não. Imagina você que a criança nasce, o médico pega assim nos pezinhos da criança, bate na bundinha da criança e fala assim, esse aqui vai ser médico, esse outro vai ser advogado, esse aqui vai ser vendedor. Não, você aprende. Você começando do zero. Nunca vendi colchão na minha vida, nunca vendi na minha vida. Você começa do zero. Eu tenho o Benedito, um vendedor de colchão faixa preta hoje, ele nunca vendeu nada na vida dele, já trabalha há 15 anos, ele era encanador, eletricista, e hoje ele ganha os seus 10 mil, 12 mil por mês na venda de colchão. Um senhor simples que não sabe nem escrever direito. Às vezes, para você ter uma ideia, ele pede para o cliente preencher o pedido, porque ele tem vergonha da letra dele. Muitas vezes ele chega com o pedido e mostra, eu vejo que não é a letra dele, é do cliente. Ou seja, por quê? Porque ele aprendeu a técnica, ele aprendeu a estratégia, ele aprendeu a metodologia da venda de colchão. E uma vez que você aprende, você não desaprende mais, é igual andar de bicicleta. Quem aprende uma vez, consegue andar de bicicleta o resto da vida. Então dá para começar do zero. O vendedor de colchão que se acha experiente, existe uma atualização, importante. Precisa se atualizar. Por quê, Luciano? Porque eu já falei que esse mercado é próspero. Mas esse mercado é próspero, mas você precisa também estar preparado, estar com o machado afiado. Ou seja, aprender essas técnicas novas, aprender estratégias novas. A técnica do Titanic, mesmo se você aplicar ela, você fecha muito mais venda de colchão de alto valor. A técnica GUS é uma técnica americana usada nos Estados Unidos desde 1962. O que ela faz, Luciano? Ela te ajuda a fazer o cliente fechar a venda do colchão de alto valor na hora. Sabe aquele... A gente precisa hoje, Davi, deixar de ser vendedor chapolim. O que é o vendedor chapolim, Luciano? Aquele vendedor que venda forçada, venda empurrada, a venda papagaio, que fala muito. Não, o cliente não quer mais isso hoje. O cliente não aceita mais venda forçada, o cliente não aceita mais vendedor chapolim. O cliente aceita hoje um especialista. Não precisa fazer mais venda forçada. A gente precisa de uma estratégia, a gente precisa de uma técnica, de uma direção. E o método faixa preta hoje é a direção, é o caminho. Hoje, por que eu falo que está mais fácil? Porque existe hoje. Quem quiser hoje, está pronto. É só aprender. Para vender 100 mil no mês hoje, o vendedor de colchões tem que ser mais estratégico? Totalmente. Totalmente mais estratégico. Vendedor de colchão hoje que quer vender 100 mil no mês, ele precisa ser mais estratégico. Não é só ter técnica. Não é só ter técnica. Eu tenho a técnica AIDA, eu tenho a técnica Rapport, soco de café. Essas técnicas, com muito respeito e carinho, elas já foram muito boas lá atrás. Hoje não, o comportamento humano, do ser humano mudou. Hoje é outro tipo de comportamento. Hoje é outro nível de clientes que a gente está atingindo. Ou seja, antigamente, para você ter uma ideia, eu não vendia para clientes de 40 anos. Hoje está assim de clientes de 35, de 40 anos, ligando para a gente para agendar uma visita e poder comprar um colchão novo. Olha como mudou o mercado. Antigamente era só de 60 para cima, hoje não. Os de 40, os de 35 estão preocupados em ter uma qualidade de vida melhor. Mas para cada tipo de cliente, você precisa de um perfil diferente, de uma estratégia diferente, de uma técnica diferente. Para quê, Luciano? Porque o que anima um desanima o outro. Por isso que eu falo que o vendedor de colchão experiente precisa se atualizar. O mercado precisa se atualizar, igual um celular, que ele precisa ser atualizado, um computador, ele se atualiza, e o vendedor de colchão também. Ou seja, se a gente se atualizar nesse mercado, ele é muito próspero e dá para a gente ganhar muito bem na venda de colchão. Mas muito bem mesmo.
Sensacional. Falando bastante aqui sobre prospecção de clientes, sobre aqui a importância do conteúdo de saúde que ajuda a você ter atenção. Gente, se a gente não tiver atenção, a gente não vende, né? E eu acho que esse é um dos parâmetros mais importantes. Eu despertar atenção, cliente querer conhecer o meu colchão, se interessar em querer conhecer o meu colchão para depois a gente aplicar fechamento faixa preta, né? Perfeito. E ó, esse aqui sobre o script poderoso de agendar a visita, sobre fazer o cliente despertar desejo em querer conhecer, ir até a loja ou receber uma demonstração, dá para fazer um podcast só desse tema, hein? Verdade, hein? Ele é muito poderoso mesmo. Dá para fazer um podcast só explicando em detalhes. Coloca aqui, ó, embaixo desse podcast aqui, se você está vendo pelo YouTube, que nota que você dá para esse podcast aqui sobre prospecção de clientes. E também o tema que você gostaria que a gente abordasse no próximo episódio. O que você acha? Perfeito, ótimo. Até o próximo podcast. Até o próximo episódio. Até o próximo.